A experiência de viver na periferia é uma experiência marcada pelos nãos, né? A gente não tem acesso, a gente não tem direito a lazer, a gente não tem direito à educação, não tem direito à saúde, a transporte. São os muitos nãos. Então, para a gente sobreviver nesse espaço, a gente aprende desde muito cedo a necessidade da solidariedade, da parceria, né? Eu venho da periferia, né? E na verdade ainda estou nela, porque eu continuo morando no local onde eu passei a maior parte da minha infância, que é no Jardim Catarina, São Gonçalo, uma região, uma área que é muito mal falada, né? Muito mal vista. E claro que a gente não vai idealizar, né? Fantasiar as dificuldades que a gente teve. Foram muitas dificuldades, mas pensando na minha prática hoje, como professora nas escolas públicas, que também atuei nas periferias, a contribuição que trouxe para mim foi eu poder, primeiro, nunca esquecer de onde eu vim, né? E que é possível, né? Para aquelas crianças, eu tenho muito compromisso com a educação. Porque se eu conseguir alguma coisa na minha vida, que eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho foi graças à educação. Foi a educação que me possibilitou a minha primeira viagem de avião, né, viajar de avião, alcançar outros ares, entrar numa universidade pública, né? Então tudo isso foi possível graças à educação, né? Então, e se foi possível para mim, pode ser possível também para essas outras crianças que eu trabalho e já trabalhei ao longo desses 23 anos de magistério. As minhas memórias de infância impactavam, né, no meu fazer docente, no sentido de que eu sempre admirei os meus professores, né, apesar de não ter assim, um relacionamento afetivo, né, de afeto com meus professores. Eu sempre admirei, sempre quis estar naquele lugar, desenvolver, desempenhar aquele papel. Porém, eu procuro ser para os meus alunos exatamente o oposto. Eu procuro ser para os meus alunos o professor que eu não tive. Um professor que escuta, um professor acolhedor, né? Um professor que está ali, que ele pode contar, que entende, né? Os problemas, né? De certa forma, como eu vivi em periferia também, eu passei por problemas semelhantes aos dos meus alunos. Então, nesse sentido que a minha infância impacta na minha prática, né? No sentido de que eu sempre tive essa vontade, esse querer fazer docente e que seja diferente do que eu vivi. Sim, eu fui a primeira da família a ter um diploma universitário. A minha mãe, apesar de, né, ter um desejo de fazer faculdade, por questões financeiras ela não pôde, né, tinha que sustentar, ajudar sustentar lá a casa, né, da minha avó, e fui a primeira a fazer a universidade com a ajuda dela, com incentivo dela, e continuo estudando, principalmente na profissão que a gente exerce, que é a docência, né, que é a área escolar, a gente tem que estar sempre estudando. Então eu, mesmo atravessada pelas questões do casamento, da maternidade, né, eu continuo estudando, sempre estudando. Tentei após, com muita dificuldade com a minha filha pequena, mas com a ajuda também da minha mãe, como eu disse anteriormente, né, em relação à questão da rede de apoio feminina, pós-mestrado, e eu continuo estudando porque o estudo é parte do trabalho docente. E o que te move? O que me move a continuar estudando, a trabalhar, são as crianças, né? É olhar para as crianças e vê-las felizes. Então, no trabalho docente, a centralidade tem que ser a criança. O que tem que mover o nosso trabalho, o nosso querer, é a criança. Então, a gente tem que gostar de criança, a gente tem que amar a criança, a gente tem que acreditar nas crianças.
Pensando na sociedade racista na qual estamos inseridos, isso afeta diretamente na minha prática, né, antirracista, na minha sala de aula, onde eu faço com que os meus alunos tenham essa consciência, esse letramento racial e um olhar crítico dentro e fora da escola. Nós vivemos, infelizmente, uma sociedade desigual, né? Uma sociedade que é dividida em classes, e também uma sociedade desigual em relação ao acesso aos bens materiais, aos bens culturais, né? Aos bens, então isso influencia no meu fazer, no sentido de ter mais um compromisso, de ser mais compromissada com essas crianças que são alijadas desses direitos, né? Então, a questão da saúde também influencia, né? A falta de recursos de saúde, né? A precariedade mesmo, né? Da saúde e de vida dessas pessoas. Influenciam, sim, mas influenciam no sentido de fazer com que eu tenha um compromisso ainda mais com essas crianças, né? Para garantir a elas o direito de estudar, né, o direito de ter acesso a esses bens culturais, aos bens, né, na medida do possível, né? Infelizmente a gente não consegue tudo, mas o que a gente faz pensando nisso, né, para elas e por elas. Durante a minha vida, eu sempre pude contar com uma rede de apoio muito grande, né? Desde a infância, né? Minha mãe solo, cuidava de mim, da minha irmã. Então, a minha avó, a minha madrinha, as minhas tias sempre foram a rede de apoio da minha mãe. E aí, depois, quando tive filho nova, né? Ainda adolescente, as mesmas pessoas, quase que as mesmas pessoas que foram a rede de apoio da minha mãe, foram também, né, pessoas que contribuíram na minha rede de apoio, para os meus filhos, para eu pudesse dar sequência dos estudos, me incentivaram, né, na minha formação, me ajudaram não só na minha formação acadêmica, mas na minha formação de vida, na minha formação enquanto pessoa. Então, eu sempre vou apostar que a escola é um local de formação, né? Essa é a minha primeira defesa, sempre, né? No saber das professoras. Então, assim, a escola me forma. Mas também não podemos deixar de sinalizar que em alguns momentos a escola deforma, sim. Principalmente quando essa escola quer da gente, quer as mesmas respostas, né? E aí eu tenho até uma coisinha, né, que eu nem queria citar, né, de onde tudo, mas eu tive um professor que uma vez eu peguei a prova, né, tudo, aí ele me deu tudo certo, mas me deu uma nota baixa. Aí eu fui até ele e falei assim, por que você me deu tudo certo e me deu uma nota baixa? E ele falou assim, porque você ainda não chegou bem aonde tinha que chegar. Não entendi muito bem, mas ele que dava a nota, né? Aí, para a segunda prova, o que eu fiz? Eu só copiava tudo que ele falava. Tudo. E aí, na prova, era a prova de consulta, né? Eu coloquei aspas e escrevi tudo que eu anotava. E aí, ele falou que eu melhorei bastante, né? Aí eu falei assim, não falei, né? Mas eu ri, falei, lógico que eu melhorei, porque eu coloquei o que ele queria ouvir. A escola me forma enquanto cidadã, né, que pensa nesse movimento de transformação dessas realidades, às vezes tão cruéis. E me deforma quando eu repenso a minha prática. A escola me forma ou me deforma? É interessante essa pergunta, meio capciosa, porque o que é formar, né? Formar é transformar em uma forma única. Então eu prefiro que a escola me deforme, que eu saia daquela forma, daquele engessamento. Então, pensando por essa perspectiva, eu acho que a escola, pela perspectiva assim, do deformar como algo positivo, eu prefiro que a escola me deforme, que a escola me faça sair dessa forma, desse molde, né? Que a escola me impulsione a procurar outras possibilidades. Então, nessa perspectiva, a escola me deforma e eu espero que
ela sempre, eu seja sempre deformada, né, e mudada por ela.